Olá! Bárbara de novo, pessoal. Tô aqui hoje pra gente conversar sobre um assunto que é um assunto universal: dinheiro. Dinheiro, só de ouvir essa palavra, você sente o quê? Ansiedade, medo, culpa? A verdade é que nossa relação com o dinheiro diz muito mais sobre as nossas emoções e a nossa história sobre matemática. Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco como é que as suas crenças, a criação e até os seus traumas podem estar te afastando da prosperidade que você merece. O dinheiro é uma energia, gente. E quando a gente cura, né, a nossa relação com ele, muita coisa muda. Nesse vídeo eu vou tentar abordar isso de uma forma diferente do que você já ouviu, para tentar te ajudar a ir além desse problema. Vamos junto? Você já deve ter visto milhares de vídeos ou posts ou conteúdo na rede social falando sobre dinheiro, como desbloquear a prosperidade, etc. A verdade é que o dinheiro é um desafio universal. Todo mundo precisa de dinheiro, não tem como viver sem ele, e por consequência, nós estamos sempre buscando formas de obtê-lo, para poder fazer o que a gente precisa fazer, afinal, não é verdade? Se alguém te perguntar por que você quer dinheiro, provavelmente a sua resposta vai ser para ter segurança, ou talvez liberdade. Você também já deve ter ouvido falar sobre isso, que a gente não quer o dinheiro por causa do dinheiro em si, e sim por causa do que o dinheiro traz. Tá bom, nenhuma novidade até aqui. Mas eu queria contextualizar antes da gente poder entrar numa abordagem diferente. Tem duas coisas muito importantes que a gente precisa conectar aqui e recalibrar para poder realmente liberar esse fluxo energético. E eu já estou chegando nelas. Mas antes, vamos lembrar que o dinheiro não é maligno. Ele veio com um bom propósito, que foi ter algo que todo mundo quer. Porque antes a gente tinha que trocar coisas, ou até mesmo matar uns aos outros, para poder ter o que o outro tinha. O dinheiro veio para o bem. A gente precisa ter isso em mente e desconstruir que o dinheiro é ruim, ou ficar pensando por que que inventaram isso. Se você conseguir já pensar desse jeito, já é um caminho para você alterar a sua crença sobre o dinheiro. Porque se ele não tá fluindo, gente, pode ter certeza absoluta que você precisa fazer algum ajuste na sua vida. Eu vou relembrar aqui que, de uma forma geral, as dificuldades vêm para a gente poder melhorar. A dificuldade com o dinheiro, ela é uma dificuldade que ela sempre pega a gente. Ela não é uma dificuldade que a gente consegue ignorar. Não é tipo, às vezes a gente tá chateado com alguém e aí você foca em outra coisa. A dificuldade com o dinheiro, que é alguma coisa tão necessária para a gente poder viver, é um obstáculo que é o obstáculo dos obstáculos. É o obstáculo aonde que ele vai chamar a nossa atenção sempre. Não tem como você ignorar, porque você precisa continuar comprando as coisas, né? Comendo, etc. Então, e assim, na verdade, se você pudesse escolher os obstáculos da sua vida, você provavelmente escolheria que o problema fosse com dinheiro. Sabe por quê? Pensa comigo um minuto. Entre ficar doente, não ser amado ou não ter dinheiro, eu tô usando essas três classes porque normalmente é onde está o problema de todo mundo. As pessoas têm problema normalmente ou com amor, ou com dinheiro, ou com saúde. Tá sempre ligada nessas três coisas. E aí, o que que acontece? Se você puder escolher entre ficar doente, entre não ser amado ou não ter dinheiro, eu sei que às vezes alguns de vocês vão falar assim: "Ah, eu acho que eu prefiro não ser amado", mas isso não é verdade, gente, porque quando você tá doente numa cama de hospital, passando mal, você quer alguém que segure a sua mão. Dinheiro nenhum no mundo não vai comprar o que aquela mão tá te dando. Aquela mão de verdade, daquela pessoa que te ama. Então, cuidado, não fale essas coisas, porque a gente atrai as coisas que a gente fala e as coisas que a gente faz, e às vezes a gente vai se arrepender de bobeira. Não precisa disso, tá bom? Então, o que que eu quero dizer é que quando o problema está no dinheiro, ele tá porque é um lugar que a gente não consegue ignorar. Ele é sim um problema que a gente tem que olhar e uma forma que a gente consegue, uma coisa que a gente consegue resolver. Mas ainda assim, se o problema tá no dinheiro, gente, é o menor dos problemas. Ele é menor do que quando ele tá na saúde e ele é menor do que quando você não tem ninguém na sua vida para poder contar. Você se sente sozinho, solitário. Então, se o problema tá no dinheiro, de alguma forma, é uma coisa mais fácil, entre aspas, não tô falando fácil de ser fácil, gente, eu sei que é difícil, mas é uma coisa mais arrumável, digamos assim, mais você vai conseguir achar a saída disso de uma forma um pouquinho
menos difícil do que das outras situações. Tem um monte de doença que não tem cura, tem pessoas que passam uma vida inteira sozinhas, e isso é horrível. Então, assim, vamos lá, vamos trazer a consciência que isso é um problema difícil, mas a questão é que quando o problema é dinheiro, a gente meio que se vira. Se você for parar pra pensar, a gente arruma um empréstimo, a gente faz um bico, a gente arruma um trabalho freelance, pede emprestado, vende alguma coisa que não usa. Agora, amor, a gente não compra. Saúde, a gente não compra. Eu trouxe isso para tentar trazer para você logo aqui no início que se o problema é dinheiro e você tem saúde, alguém que te ame, e se você conseguir aqui ser grato, porque o problema está na parte financeira, as portas já vão começar a se abrir para você. Então, é o seguinte, gratidão. E até aqui a gente já cuidou de 2 pontos super importantes. O dinheiro é bom, ele foi inventado por uma boa causa. Ele foi inventado para poder evitar que a gente se mate, que a gente não tenha o que trocar por uma coisa que a gente precisa. Ele criou uma moeda universal onde todo mundo precisa. Então ele é legal. A segunda coisa é que o problema com o dinheiro ainda é o melhor dos problemas. Se você conseguir liberar isso, já tá um passinho para frente. Agora vamos lá continuar desmonstrando o dinheiro. Eu tô falando desmonstrando de propósito, tá? Tirando o monstro, porque muita gente acha que adora dinheiro, o que que é o dinheiro, mas olha pra ele como se ele fosse um monstro e ele não é. Vamos lá. Diz a Cabala, e eu gosto muito da Cabala porque ela explica muita coisa, gente, que eu só encontrei explicação ali. Que tudo acontece ao mesmo tempo. Inclusive o Big Bang, e a gente tá aqui sentado agora, está acontecendo ao mesmo tempo também, você falando em multiversos e esse tipo de coisa. Então, se você tá aqui, eu imagino, ouvindo sobre energia, quebra de padrão emocional, crença e tal, eu vou partir do princípio que você também acredita nisso. Um parêntese, gente, rapidinho. Eu já não acreditei, tá? É só porque se cair de alguém que tá ouvindo isso aqui não acreditar, eu fui essa pessoa por muitos e muitos e muitos anos. E eu precisei chegar aonde não tinha, onde eu achei que eu não tinha mais nada pra perder, não tinha mais o que fazer pra eu poder conseguir ver as coisas diferentes. E assim, uma dica, não precisa chegar lá, tá, gente? Energia existe e eu não sei se você já tem alguma história a respeito disso, de alguma coisa na sua vida que aconteceu, mas eu tenho certeza que deve ter. Se você dar uma pesquisada, uma pensada, você vai achar alguma coisa que vai te ajudar a se sentir mais confortável quando o assunto é energia, se você não tiver isso ainda. Tá? Então, vale a dica de dar uma fechadinha de olho aqui e tentar achar algum lugar onde você consiga se conectar com a energia para você poder acreditar, para você poder saber que o que eu tô falando aqui para você faz sentido e não falar tipo, ah, não é. Às vezes não é o teu momento, gente. Pode ser que você escute e fale assim, ah, eu queria uma coisa prática. Isso aqui é prático. A gente vai chegar ali daqui a pouquinho, mas no final. E eu vou falar pra vocês como que praticamente você vai mudar alguma coisa na sua vida aqui agora e vai poder ter as coisas diferentes. Mas entender isso é o primeiro passo e é um passo importante. Vamos voltar. Eu falei que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, tem várias realidades. E se você quer alguma coisa na sua vida, essa realidade já está acontecendo em algum lugar. Ela já está acontecendo ali. A questão é como você se transporta da realidade que você tá para essa realidade que está acontecendo e você não está vivendo ainda. E a resposta é por afinidade. Você já deve ter visto algum vídeo no Instagram ou na rede social, alguma coisa onde que a pessoa bate num sininho e aí ela vai mudando as frequências. E quando ela alinha a frequência, um faz barulho e o outro faz sem estar encostando nele. Só por ressonância, só por estar ali pertinho. Mas não tem nada encostando. Está só sincronizado e eles batem juntos. Eles não se encostam, é só vibração. Isso é uma forma de exemplificar como é que a energia funciona. Eu vou até tentar procurar esse vídeo, se eu conseguir eu vou colocar aqui no link. Mas vamos lá. Talvez você também já tenha tido uma história. Se você tiver, gente, coloca a história aqui pra gente, porque isso é super legal para poder ajudar outras pessoas que ainda não estão nesse patamar, para ela poder começar a escutar a história de outras pessoas. Isso ajuda a pessoa a começar a acreditar e aí libera essa parte energética, né? Libera assim que eu falo, você começa a se conectar com essa energia que às vezes hoje você duvida dela. Tá legal? Você vai ajudar o amiguinho e isso é super bom. Mas continuando, a gente precisa criar afinidade para poder sair dessa vibração onde a gente está e chegar numa vibração melhor. Pela Cabala, de novo, eu gosto de explicar muito dela porque, como eu falei, eles conseguiram mapear conexões que eu nunca tinha visto mapeada na minha vida. Eles dizem que a gente evolui quando a gente se desamarra do ego, quando a gente consegue ir além das armadilhas do ego.
Basicamente, se for para eu falar isso de uma forma super resumida para vocês, o que eles querem dizer é que tudo que a gente precisa, que a gente deseja, a gente tem que desejar pensando no coletivo também. Nunca nada só pra gente, nada só egoístamente, só o que a gente precisa. A outra informação é que tudo nessa vida nossa é espelho. Então, tudo que a gente vê materializado do lado de fora, na verdade, está acontecendo do lado de dentro. Ou seja, se o saldo da sua conta até é negativo, e isso influencia na forma que você sente sobre você e sobre a sua autoestima, vale assistir o vídeo sobre autoestima, que está aqui publicado já. Vou deixar o link embaixo também. A boa notícia é que, por reciprocidade, a gente consegue fazer as coisas ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Então, o saldo da conta até negativo e a autoestima também. Você não precisa elevar o saldo da conta para subir a autoestima. Você pode elevar a autoestima para subir o saldo da conta. E aí, como é que você faz isso? O vídeo lá da autoestima vai te ajudar a encontrar o caminho para poder fazer isso. Exemplo, gente, se você não tem dinheiro, se a sua conta está negativa e sua autoestima está baixa, você não precisa esperar o dinheiro chegar na conta para poder melhorar a autoestima. Você não precisa fazer o dinheiro primeiro para melhorar como você se sente. E sim, eu usei a palavra fazer dinheiro de propósito, porque a gente faz dinheiro, a gente constrói dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Essa crença também precisa ser modificada. A gente não ganha nada. A gente constrói de acordo com as nossas ações. Então, isso, eu ganho, não. Até salário, gente, a gente trabalha muito para poder receber. Então, não é ganhado. Você construiu e ele chegou para você. Então, a gente tem que sempre focar no caminho de construir o dinheiro pra gente. Mas o que eu quero dizer aqui é que, como por reciprocidade, você pode fazer para os dois lados. E às vezes você não tem a menor ideia como que você vai arrumar dinheiro naquela hora. Porque aquilo não necessariamente, às vezes, naquele momento depende. Você precisa de um emprego, por exemplo. E aí você não pode se autoempregar necessariamente. Não que não possa. Lógico que você pode começar a fazer brigadeiro, por exemplo, e vender por aí. Ou você dá para se virar, mas até para ter inspiração para você saber o que você vai se virar, o que você vai fazer, é importante que você se forme. E para você se formar, a gente cai de novo na história da autoestima, que eu acho que é a base do ser humano, gente. Eu acho que tudo devia começar ali sempre. Então, essa crença precisa ser modificada. O que eu quero dizer aqui é que você pode trabalhar a sua autoestima e ela vai atrair o caminho do dinheiro para você. Ao invés de você ficar focado em fazer o dinheiro, arrumar emprego e ficar culpando que não tem emprego, que o salário é ruim, você focar em se tornar uma versão melhor de você mesmo, superando as armadilhas do ego, de acordo com o que eu falei ali, que a Cabala fala que a gente só evolui quando a gente supera. Esse foi um dos 2 primeiros fundamentais que eu falei que a gente precisava conversar aqui. O segundo eu deixei meio que para o final de propósito, porque eu acho que vale a pena você ficar meditando sobre isso. É o seguinte: a gente quer dinheiro para ter liberdade ou segurança, certo? É. Mas, na verdade, o que te impede de se sentir livre ou seguro agora? A verdade mesmo é que a gente quer dinheiro porque, na verdade, a gente quer ser a gente mesmo. Existe um desejo muito forte na gente, da gente querer fazer o que a gente quiser fazer, falar o que a gente quiser fazer. E a gente acha que o dinheiro compra isso. A gente acha que a gente vai poder falar as coisas sem pedir desculpa, comprar o que a gente quer, ir pra lá e pra colar. A gente acredita que com o dinheiro a gente pode fazer o que for e mesmo que a gente esteja errado, a gente vai conseguir disfarçar, tampar, mudar, fugir. Mas as coisas não são bem assim. Você já pode fazer e falar o que você quer hoje. Você não fala ou não faz por medo. Quando você tiver dinheiro, a sua vontade, o que você quer, ele vai estar potencializado. Mas, de acordo com a tua realidade. Mas, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você quer mudar de casa. Com recursos limitados, a sua oferta de casas é de acordo com o seu bolso. Mas com mais dinheiro, a sua oferta amplia. Não é que você não pode mudar de casa. Você pode, mas não vai ser exatamente do jeito que você quer, ou pelo menos não vai ser ainda do jeito que você quer. Importante entender isso e a gente ser honesto com a gente, porque tem uma super pegadinha do ego aqui. Se você quer dinheiro e quando você se tornar uma pessoa arrogante, o universo vai hesitar em te corresponder. Principalmente nessa era de aquário. Acabamos de entrar numa era onde o coletivo conta muito. E se você achar que pode destratar as pessoas
ou passar por cima delas em prol do que você quer, com qualquer desculpa, que seja do tipo agora chegou a minha vez, pode ter certeza que mesmo que o dinheiro venha, ele vai embora. Se você quer atingir de verdade prosperidade e segurança financeira, você precisa atingir isso na sua alma primeiro. Ela precisa se sentir segura e próspera, porque ela tem vida, porque ela tem família, porque ela tem infinitas chances de recomeçar, porque ela tem o básico para viver, porque se não tivesse, não estava vivo, e você está aqui assistindo esse vídeo bem vivo. Você precisa devagar ir alterando a sua percepção da vida e de você mesmo, se sentindo grato e reclamando menos. Se algo não está como você gostaria, pense num plano de ação para fazer as coisas melhorarem. E pense sempre como isso vai ajudar o todo, o coletivo. Imagine-se com muito dinheiro. Pensa por um instante. Como você seria? Como você trataria os outros? Como você falaria com as pessoas? O que você compraria? Quem você ajudaria? Se você achar que você é uma pessoa que rejeita hoje os ricos, por exemplo, e você ficou rico, muito provavelmente você vai se rejeitar, porque você vai ser uma pessoa rica e é a mesma pessoa que você rejeita. Se você se sente mal, se você se sente mal perto de pessoas ricas, ou se você acha alguma coisa ruim a respeito delas, como é que você vai se tornar alguém que você não gosta? Existem outros bloqueios que podem se somar a esses, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que a gente falou nesse vídeo é o primeiro passinho. Se você conseguir alterar a sua vida de acordo com o que a gente fala hoje, você já vai começar a ver coisas melhorando na sua vida. E logo a gente vai ter mais vídeos para você ir aprofundando e desatando outros nós a respeito desse assunto. Mas os outros nós que você pode desatar depois desse, é impossível você desatar os outros nós sem desatar esses que a gente conversou aqui primeiro. Isso é um começo necessário para você poder se alinhar com essa frequência da energia do dinheiro. E eu falo isso tudo, gente, por experiência mesmo. Eu tentei muito agir com base só em coisas que eu poderia ver de verdade. E nunca funcionou. Só funcionou na hora que eu resolvi abrir para energia. E aí as coisas mudaram. E é por isso que eu tô aqui para poder inspirar vocês. Um beijo grande. Muito bom estar aqui de novo. Espero poder ajudar vocês um pouquinho mais. Beijo. Até a próxima. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the trials, your soul's red.